Olá, tudo bem? Que bom estar com você aqui no curso Portos. Hoje iniciaremos este curso que tem ao longo de todo o curso, conforme o conteúdo programado, 10 aulas. E hoje iniciaremos a aula número 1. Falaremos da origem dos portos e formação dos portos. Trago aqui o objetivo desse curso, que é apresentar o conceito de porto, trazendo a importância do conhecimento técnico, abordando os principais tópicos sequenciais que veremos durante o treinamento, o curso, relacionando as etapas do início ao fim, levando para o aluno ou profissional uma imersão nos conhecimentos dos portos de forma abrangente, abordando as informações básicas até as mais complexas dos portos. Sempre com olhar técnico, fazendo um link deste conhecimento de forma prática e objetiva, para a fixação de um conhecimento envolvente e relacionando o tema portos com os outros demais temas sequenciais do curso portuário que vamos ter. E aí, conforme falado no início, temos um conteúdo programático e as aulas serão basicamente o que está aqui, mais alguma coisa que a gente pode acrescentar durante o curso. Então, falaremos da origem dos portos, formação dos portos, restrições portuárias dos portos, tipos de portos e classificações, gerenciamento dos portos, órgãos regulador dos portos, órgão regulador dos portos, órgão controlador dos portos, órgãos anuentes dos portos, importância econômica dos portos e profissões e oportunidades portuárias. E como falei, a aula de hoje, número 1, falaremos da origem dos portos e formação dos portos. E aí, trazendo aqui a origem dos portos, A história registra que a origem dos portos ocorreu por volta de 1900 a.C., na localidade egípcia, na denominada Alexandria. Nessa localidade, os portos eram usados como pontos de saída e chegada das embarcações, que realizavam o translado dos produtos de mercadorias relativas às cargas, com produtos como alimentação regional e manufaturados, metais preciosos, pessoas como escravos que trabalhavam no porto da região. Demandava que geravam oportunidades de emprego, ocorrendo receita para a região. Eu sempre estou colocando na apresentação em amarelo em destaque algumas passagens, porque é importante a gente relacionar com temas atuais. Então, sempre que tiver em amarelo, é porque é para dar ênfase ao conteúdo que a gente coloca aqui em relação à origem e o tema atual. O Porto de Alexandria foi construído durante o reino Ptolomaico, na ilha de Faros, pelo arquiteto grego Sóstrato de Cnído. O farol apresentava uma altura aproximada entre 120 e 137 metros e tinha um funcionamento com fogo, tendo a sua edificação na ilha de Faros, tornando o nome como farol nos dias atuais aplicado no mundo. Então, foi construído esse farol de fogo, e aí era uma referência naquela região. Então ele construiu o farol e aí começou a ter uma origem dos portos, porque existia movimentação de mercadorias daquela região, e o farol era uma referência para as embarcações. Até os tempos atuais não é mais, porque houve a evolução dos equipamentos, da tecnologia, o GPS, o AIS, mas naquele tempo o farol era assim uma referência. Em alguns tempos, sim, o farol em algumas regiões costeiras pelo mundo também era uma referência, mas não tão como hoje. Hoje já tem essa evolução aí da tecnologia,
Mas um certo tempo o farol que sinalizava informava que tinha uma cidade, que tinha um porto, era um ponto de referência para as embarcações também que não tinha essa sinalização. E também serve, né, para embarcações com alguma dificuldade de comunicação. Se ele visualizar um farol ao longe, ele sabe que tem uma cidade, ele sabe que tem um porto. E isso aí, né, é uma referência para hoje, mas para quem tem uma dificuldade de comunicação, enfim, possa ser um socorro no tempo de hoje. Mas no tempo antigo era assim uma referência, né, das embarcações que navegavam pelaquela região fazendo o transporte de mercadorias, né? Então era uma referência assim. Então, para o nosso conhecimento, o farol do Porto de Alexandria, né, servia como a comunicação de referência para as embarcações. Nesse tempo foram identificados relatos e registros que os navegadores poderiam ter usado o farol de Alexandria como guia de navegação. Os outros povos foram os assírios e, na sequência, os povos babilônicos, os fenícios, os reconhecidos como a maioria dos navegadores do tempo, tendo como os outros os persas, os gregos, os egípcios e os romanos. E aqui à direita você vê a imagem, né, da fotografia das embarcações na época, né, que precisava do farol como uma referência, né, da sua navegação. E aí o porto, né, existia algumas atividades, né, principais atividades do comércio marítimo. Então tinha a madeira de cedro, outros materiais, algumas madeiras da floresta do Líbano, né, que direcionou e começou a criar novas rotas, e dentre as significativa a parte do comércio, né, no Mediterrâneo. E tempos depois os egípcios aproveitaram o farol, e aí começou, né, a crescente, aquela região de um farol. Então tinha a questão de auxiliar na navegabilidade, né, para fazer o comércio, né, das mercadorias com as embarcações. Então o farol era uma referência, e aí por aí começou a origem dos portos, né? Existe um farol, existe o comércio, facilitava a navegação por causa do farol de Alexandria. E aí os outros povos foram começando a explorar, e eu sempre trago o destaque amarelo para a gente sempre trazer esses pontos em relação aos tempos atuais. Por quê? Mercadoria hoje tem, portos temos, tudo funciona conforme as necessidades. Então o porto ele funciona conforme a sua necessidade da região. Então se você tem um porto industrial, começa a vir outras indústrias, começa a vir outros tipos de navegação, outras linhas de serviços. Então o porto antigamente não era diferente. Se tinha lá madeira de cedro, se tinha pedras preciosas, tecidos, mercadorias que pudesse fazer a navegação, né, o comércio em si, precisava de um porto. Então o porto ele precisa dessa questão de navegabilidade, né, comunicação, iluminação. Então naquela época era bem precário, mas o farol de Alexandria ele serviu como rota, né, de orientar as embarcações, e era uma região que tinha movimentação de mercadoria. E nos tempos atuais é isso, um porto que tem regiões que movimentam a mercadoria, ele vai nascer um porto, ele vai atender a infraestrutura, né, para que de fato consiga atender a comunidade, né, a sociedade, enfim. Então essa referência que o tempo passado se refere hoje também à questão de mercadorias, de necessidade de movimentação. E aí eu trago a definição de porto, né? Podemos definir porto como uma área determinada para o recebimento de embarcações com o objetivo de conceder para os interessados a mobilidade e a logística de movimentação de cargas e insumos provenientes de outras localidades para descarga e embarque. A comodidade de um porto traz diversos benefícios aos interessados da região. E antes de mais nada, para que esses acontecimentos sejam proporcionados para o porto, é necessário que haja as condições de instalações do mesmo. Então você vê que na época lá da origem, o Fórum de Alexandria era uma estrutura que tinha, que auxiliava. Então isso e outras coisas que foram surgindo. Hoje também não é diferente, porque o porto precisa de infraestrutura, farol,
Não um farol de antigamente, né, de hoje, mas questão de comunicação, a questão do cais, calado, acesso, canal, tudo isso que a gente vai ver. Então precisa de uma estrutura para ser montado, né? Então antigamente não tinha essa estrutura, mas se fazia lá, né, da forma mais adequada que podia fazer, e com o tempo ele foi evoluindo. E outra definição, como eu já falei, são as instalações portuárias, né, deverão ser consideradas as condições naturais geográficas e as condições de formação, trazendo a segurança ao porto dos seus usuários, né? Por que geográfica, né? A gente não vai construir um porto em qualquer lugar. Existem vários aspectos do calado do porto, do mar, da cidade, da área, né? Questões meteorológicas também, né? Então existem outros fatores, né, que a geografia precisa colaborar. Então, porto é isso, conta também com a questão da geografia, para que ele possa ser um porto com estrutura bem funcional. Então tem a questão aí da segurança, né? O porto e os seus usuários tendo como a formação de um abrigo, né? O porto ele tem que abrigar, né, as águas, conter, né, para que as embarcações possam operar com segurança. E aí a viabilidade e navegabilidade, os acessos de áreas gerais pré-estabelecidos pelas autoridades portuárias, a fim de melhor conter os impactos ambientais que são afetados indiretamente com a movimentação das embarcações, ou seja, quanto mais navio, quanto mais mercadoria vai impactando, vai tendo problemas de natureza. Então precisa de uma estrutura, precisa reestruturar, melhorar, qualificar essa condição do porto, porque quando começa a movimentar, começa a degradar, começa a acabar, começa a destruir, então precisa de um planejamento. O porto precisa de um planejamento, né, para que ele possa de fato ter um porto funcional com as condições de instalações conforme as estruturas, né? Então, o porto ele tem geografia, tem calado, é perfeito, mas a estrutura, como é que está a infraestrutura, né? Então, tudo isso precisa ser considerado para que tenha um porto efetivo. E aí, trazendo, né, a questão da formação dos portos, os componentes da formação de um porto são os seguintes: canais de acesso, canais internos de aproximação, fundeadouros, mole, bacia de evolução. Existe outro ponto que são as instalações portuárias, que faz a formação dos portos também, mas é um tópico mais abrangente que colocaremos ele em uma outra aula. Primeiro, canais de acesso. Antes de mais nada, eu queria que você se sentisse como um comandante do navio, que estivesse passando ao longo de uma costa, né, e vai entrar no porto para atracar. Então, no olhar do comandante, no olhar de uma embarcação, para ele atracar, ele precisa de um canal de acesso para entrar no porto. Então, o primeiro ponto esse canal, ele pode receber a embarcação. Como vocês sabem, a embarcação ela tem diversos tamanhos, diversas características, e o canal de acesso para receber esse navio, ele precisa estar em condições técnicas de segurança para receber a embarcação. Caso contrário, a embarcação ela não entra. Existe uma restrição para ela acessar esse canal de acesso. Então, o canal de diversos portos são de diversos tamanhos, com as suas restrições. Então, o navio tem que se adequar, né, àquela situação. Então, se o navio não consegue se adequar, ele vai ter que ser um outro navio para entrar no porto. Então, precisa da informação portuária para o armador, para o dono do navio, né, para que o comandante, antes dele chegar a essa cidade, a esse porto, ele já saiba qual é a profundidade e a restrição do canal de acesso. Então, o primeiro ponto para o navio entrar é o canal de acesso. Então, o canal de acesso o canal de acesso a um porto é um canal que permite o tráfego de embarcações desde a barra ao local da marcação de entrada do porto, até as instalações de acostagem e vice-versa. Os canais de acesso
para ter diferentes extensões de larguras e profundidade, dependendo do porto. Por exemplo, o canal de acesso do porto interno de Suape tem 5 km de extensão, 300 metros de largura e 16,5 metros de profundidade. Então existe um direcionamento, existe já uma restrição, né? Então o navio ele vai conseguir passar. Então vai ter navios que outros navios que não vão conseguir, isso em diversos portos, tá? Então o primeiro ponto é o canal de acesso e com as suas restrições que a autoridade passa para as embarcações com antecedência. Então existe o agente portuário que faz a ligação entre o porto e o armador, que passa as informações da restrição daquele porto. Então eu posso trazer um exemplo para vocês aqui. O navio está vindo para o porto de Fortaleza. Então o porto de Fortaleza tem um canal de acesso, como o porto de Recife também tem um canal de acesso, e precisa passar as restrições de profundidade, tamanho, para o armador com antecedência. E aí ele vai ver a viabilidade de mandar uma embarcação conforme as restrições desse canal. Então, em momento algum, ele vai mandar uma embarcação que não passe por esse canal. Então, é de responsabilidade, né, do porto informar aos seus clientes, né, armadores, agentes marítimos, como está o canal de acesso, qual é a restrição, para aí o cliente, né, ser informado para distribuir essa informação para os armadores. Então o armador, antes de mandar o navio, ele precisa ter conhecimento do canal de acesso do determinado porto para mandar o navio de acordo com a restrição. E aí o navio vindo ao porto, né, ele tem aqui eu trago o exemplo do canal do Porto de Suape. Ao fundo aqui tem uma faixa e aqui é a entrada. Então ele passa na costa e lá no fundo ele tem o acesso do canal. Então esse canal ele é bastante extenso. Então ele passa por esse canal, ele já entra na área do porto, vai para o fundeadouro, passa pelo mole e aí ele está na área do porto. Então aqui também tem a carta náutica, que é uma referência para o comandante, onde ele mostra, né, o canal de acesso, e aí ele mostra onde é que entra, as dimensões. Ele já tem isso previamente, mas quando ele está chegando no porto, um determinado porto, ele já tem essa carta, já sabe onde é que vai se aproximar do canal de acesso para pegar o prático para entrar com o navio. E aí, passou pelo canal, existem alguns canais internos, né, de aproximação, já para atracar o navio. E aí a gente tem essa informação que existe os berços, existe as bacias de evolução, existe o canal, a profundidade para que ele possa passar. Então todo porto ele tem essas informações da profundidade do berço, a profundidade da bacia de evolução, que nós vamos falar, da profundidade do canal de acesso e de aproximação. E aqui um exemplo do Porto de Santos, né? Existe o canal de acesso que é o maior, né? E ele passou por esse canal de acesso e ele já começa a entrar no canal interno e os canais de aproximação dos cais. Então tem porto que não tem esse canal interno, muitas vezes passou pelo canal de acesso, ele já entra da bacia da evolução, já vai para a atracação. Outros portos que são mais longos, ele tem esse canal de aproximação para atracar. E cada porto tem suas restrições e informações. Então a gente também traz a informação do canal interno, que depois que ele passa pelo canal de acesso, ele tem outros canais menores para até acessar o cais de atracação. Vamos falar agora de fundeadouro ou fundeio, né? Toda embarcação, quando ela chega em determinado porto, ela passa pelo canal de acesso, né? E tem a área de fundeio. O que é essa área de fundeio? É um local, né, de abrigo do navio, aguardar para atracar. Definição de viagem, de serviço, de embarque e desembarque de tripulante, serviço de manutenção. Podemos considerar como atracador ou fundeadouro. Local determinado pela autoridade marítima, onde a embarcação poderá acionar suas âncoras. Então o navio, normalmente ele está passando na costa, passa pelo canal e ele fundeia, porque ele não sabe ainda quando vai atracar. Ou se ele vai fundear, ele vai fazer algum serviço de reparo, embarque e desembarque de tripulante,
mas no entendimento o fundeadouro é um abrigo, um lugar para o navio aguardar a sua atracação. Ou também, quando ele desatraca, quando ele termina a operação, ele pode ir por essa área de abrigo e aguardar uma orientação de seguir viagem, de fazer algum serviço de embarque, desembarque tripulante, ou até mesmo reatracar. Então o fundeiro é como se fosse um abrigo, né? Na verdade é um abrigo, é um berço lá para ele ficar lá no fundeadouro, né? Esperando que atividade ele vai fazer sequencial. E aí é um exemplo, né? Uma foto, né? De um fundeador, os navios parados, fundeado aí, aguardando uma instrução, ou de atracar, ou de seguir viagem, ou de embarcar, desembarcar um tripulante, ou embarcar uma peça, fazer algum serviço de mergulho, um reparo, que seja. Então o fundeiro serve para isso, nos portos. Tem portos que o fundeador ele tem a sua área determinada. Na maioria deles já tem a sua área determinada por questão de segurança, por questão de sequência de atracação, entre outras regras que cada autoridade portuária vai colocar conforme o seu regulamento. Então o navio chegou, ele vai ser direcionado para uma determinada área, né, para aguardar. Então tem navios que tem calado, que comprimento, né, o calado que precisa para uma determinada área, maior profundidade, menor profundidade, navios perigosos, navios com químico, navio graneleiro, navio de pesquisa, navio militar. Então o porto ele determina várias áreas no fundeio para essas embarcações ficarem aguardando. E aí mais uma imagem, né, vários navios juntos, né, cada um ali com a sua característica diferente, conforme a instrução do porto eles ficaram atracados, ficaram fundeados. E aí, área de fundeio, né? Então aqui tem área fundeio 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui é o Porto de Santos. A profundidade que eles determinam, né? O navio de 7 a 10, de 11 a 13, 16 a 22, 22 a 33, e aí por vai a questão de profundidade, o navio pode ficar nessa área. Então tem as finalidades para navio de guerra, aí fundeador 1 para navio de guerra, fundeador 2 para navios que aguardam inspeção sanitária, o embarque e desembarque de tripulantes, oficina, movimentação, material, para navios com programação definida de atracação para as próximas 24 horas, para navio com sem programação de atracação, para navio com carga inflamável ou explosivas, para navios de quarentena, embarcações suspeitas de avaria, o vazamento de material radioativo. Então, assim, o porto ele já determina a área para esse tipo de embarcações. Tá? Então, o fundeadouro, existem as suas regras, existem as suas determinações, finalidade, profundidade, e é a hora que o navio fica guardado lá, aguardando as instruções. Okay? E aí vamos falar de mole. Né? O que seria o mole? Né? O porto, quando ele é construído, sempre existe a força do mar, né? Então precisa de um apoio, precisa de uma barreira para conter. Determinado porto não vai precisar de um mole tão grande, menor. A questão geográfica ela é favorável, né? Então é um porto tranquilo, de águas tranquilas. Mas na maioria dos portos precisa do mole para conter o avanço do mar, para não avançar na área abrigada, onde os navios fazem suas movimentações com segurança. Então o mole ele serve para conter, né, o avanço das forças do mar, né, para que ele não avance nas áreas de abrigo do porto. Então podemos considerar que o mole como uma obra marítima construída pela autoridade portuária no formato de um pontal com estrutura alongada introduzida nos mares e oceanos, tendo pedras e concreto na sua formação, com a função de conter as ações dos mares, oceanos sob os assoreamentos naturais e trazendo segurança ao porto interno para a navegação. Então, se vocês olharem, aqui tem aqui à direita aqui é o mole de Itajaí, o porto de Itajaí é bem longo, também tem várias pedras de um lado do outro. Então isso aqui é para conter, né? O navio passa aqui ao lado, né? E quando ele passa, a força da água, a tendência é vir para o porto interno, né? Então ele contém. Aqui é o porto de Recife, logo aqui em cima. Ele também tem esse mole aqui, que ele segura, né, a força do mar. Esse aqui parece um gancho, né? Aqui do porto de Recife. E aqui tem um mole
Sul, canal 12 aqui, ele é bem longo também, é para conter. Você vê, se vocês olharem, tem um braço, né? É a forma de um braço para ele conter. Ok? Então isso dá segurança ao porto interno. Bacias de evolução. Uma bacia de evolução é uma área especial no porto destinada às manobras de navios, como atracação e desatracação. Então, todo navio que vai atracar e desatracar, ele vai para a bacia de evolução, fazer o giro, dependendo do lado de atracação. A bacia de evolução do porto interno de Suape, por exemplo, tem uma profundidade de 15,5 metros em alguns pontos e uma largura de 15,80 metros. E aí é uma fonte de informação, né, que a gente vai mostrar aqui, a bacia de evolução. Então, o navio, voltando um pouco do início, né, o navio ele passa na costa, ele acessa o canal de acesso, né, passa pelos canais internos de aproximação, tem o fundeadouro, passa pelo mole e tem a bacia de evolução. Então essa bacia de evolução onde ele vai fazer o giro, se ele vai atracar de bombordo, de boreste, onde ele vai se posicionar melhor, né, para que ele possa já entrar no cais para atracar. Então essa bacia de evolução é uma segurança, né, onde o navio ele consegue fazer o giro, para ele fazer a manobra para poder atracar, tanto na entrada como na saída. E aqui a gente traz uma imagem, né, da bacia de evolução, né? Então aqui tem a dragagem, né? Na época estava sendo dragado aqui o canal de acesso, aqui logo embaixo, e aqui tem a bacia de evolução, onde ele vai se posicionar para atracar nesses piers aqui à esquerda, né? E também entrar aqui no porto interno, ok? E aqui, esse ponto aqui é o mole também, aqui onde tem aqui prolongamento do mole, isso aqui é o mole para conter, né? Que toda essa parte aqui interna é porto interno. Então, tem a bacia de evolução, é porto interno. Então, aqui já é para conter, né? Por isso que a gente seguiu a sequência de canal, canal de acesso, canais internos de aproximação, fundeadouro, mole, bacia de evolução. E aí o navio já vai entrando no porto para fazer a sua atracação. Então, essa é a função da bacia de evolução para os navios fazerem as manobras de giro. E aqui é um modelo de bacia de evolução também, né, do porto de Paranaguá, né? Então aqui tem canal limitado, canal intermediário, né? Acesso do canal também intermediário. Então aqui são informações. E aqui é a bacia de evolução. Gente, terminamos a aula número 1, que falamos de origem dos portos e formação dos portos. Até a próxima aula. Obrigado.